recentemente, soubemos, né? Pô, a gente teve um lutador na vitória do UFC, o lutador Renato Moicano. Ele apareceu e fez um discurso, Lara Brenner, um tanto quanto não usual, né? Ele não agradeceu a família, aquela coisa toda. Ele chegou e falou, cara, você quer ver o que um país... eu luto pelo meu país, entendeu? Eu defendo a propriedade privada. Leiam Mises, leiam as 6 lições de Mises. E aí até o Jordan Peterson, o Ben Shapiro, fala, caraca, isso é genial. Como assim? O que tá acontecendo? Quem é esse raio de Mises, Hélio Beltrão? Não, mas primeiro eu tenho que fazer uma correção. Você não replicou exatamente todas as palavras por favor, dele. então, por favor. If you care about your fucking country, read Ludwig von Mises' 6 Lessons of the Austrian School of Economics, motherfucker. Ele terminou com motherfucker mesmo? Maravilhoso. E quer saber o pior? Ele, antes dessa fala, ele fala assim, vou perder $300 mil, que é o bônus, porque isso aqui está sendo transmitido para a ESPN da Disney, mas não quero saber, eu vou falar o palavrão. Por causa do... Ele falou, eu vou perder $300 mil e vou falar o palavrão. Só para falar do Mises. Para dar ênfase necessária Tá ao vendo? contexto. Palavrão, ele é importante. Vocês ficam falando de carioca, porque carioca fala palavrão como vírgula. Mas entendeu? 150 Mas mil... ele é importante em alguns momentos. não é? $150 mil por palavrão? Tá um pouco demais. Eu já perderia, eu já estaria. Você estaria devendo muitos milhões, né, Arthur? O Lara ele estava explicando, né? Eu fiz uma live com ele, eu, Yurit e ele, né? E ele estava explicando o que era aquilo, o UFC número 300, mas ele queria falar o número correto. Ele falou, era a edição tricentésima. Muito bem! Muito bem. Aí teve um cara que botou lá, pô, o Hélio chutou e acertou, cara. Você falou, eu não chutei, eu já sabia disso. Mas ele ficou pensando, cara, como é que eu falo 300, né, cara? Trezentésima. Hélio, mas a pergunta do Arthur é muito boa. Qual foi a pergunta? Quem raios é esse Mises? Mises. Por que Conta ele pra citou nós. isso e por que Mises? Por que 6 lições? 6 né? lições. O Mises, ele é um herdeiro do liberalismo, como a gente conhece, o liberalismo que a gente hoje chama de clássico, mas é o mesmo de sempre. E ele estava numa época muito sozinho, porque o liberalismo estava sob ataque de todos os lados, de todos os ismos, do socialismo, do totalitarismo, do nazismo, etc. E a maior parte dos pensadores falou, a gente precisa ceder alguma coisa, porque essa onda estatista em geral, intervencionista, é muito forte. Então, vamos ceder aqui, vamos dizer que a gente, poxa, dentro do liberalismo deveria botar... vamos botar moeda administrada pelo Banco Central, vamos botar agência reguladora, vamos botar renda mínima. E o Mises foi um dos que se recusou a abrir mão na doutrina, porque assim, na prática é política, você negocia tudo. Mas na doutrina ele falava, isso não é liberalismo, isso não é assim que funciona. E ficou sozinho, né? E o Mises, ele poderia ter provavelmente ganhado uns 3 prêmios Nobel. Ele morreu em 73, um ano antes deles darem o prêmio Nobel para o Hayek, pela teoria econômica dos ciclos, teoria estricta dos ciclos econômicos, que ele que começou a desenvolver, né? Eles não queriam dar para o Mises, na verdade, na minha leitura, porque o Mises era um cara que era muito firme, ele era um cara, vamos dizer, intransigente na doutrina. Convicto ali, né? Convicto e intransigente. Então isso incomodava muita gente. As pessoas falam, puxa, o Mises me olha com uma cara que eu dei uma escorregada aqui socialista. Então o cara ficava meio chateado, porque ele falava, poxa, esse cara tá me olhando com olhos de doutrina intransigente. Que isso? Que absurdo isso. A bunch of socialists. A bunch of socialists, que é o famoso... Deixa eu contar essa história rápido. Que é a famosa história que, quando foi fundada a Sociedade Mont Pelerin, que eu faço parte, uma sociedade secreta, não pode dizer que é muito poderosa, porque senão os esquerdistas ficam com medo, porque eles sabem que a gente é muito mais poderoso que eles. Então, nessa sociedade que começou lá nos anos 40 com Hayek, na primeira edição tinha lá uns 40 caras. O Mises já estava sozinho quase nessa doutrina mais firme. E ali tinha uma mistura de liberais, ex-liberais, uns caras mais intervencionistas, etc. Tinha um determinado momento da discussão
que eles estavam discutindo, se eu não me engano, imposto de herança, estavam propondo, não, vamos fazer 50% de imposto de herança, afinal, não sei o quê. Aí o Mises foi ficando meio irritado e falou, pô, vocês são tudo um bando de socialistas. e aí saiu para tomar um café, que nem a gente vai tomar daqui a pouco, né, Lara? E aí os caras que não gostavam muito do Mises ser intransigente pegaram essa história para falar, tá vendo? Olha aí, ele foi embora. Não foi embora nada, foi no banheiro. Né? Ele, tá vendo? Ele não cede nada. Pô, os caras estavam falando de 50% de imposto, cara. Pô, o Mises falou, o que a gente está fazendo aqui? Fundando uma sociedade para defender o liberalismo e os caras estão discutindo propostas pública de 50% de imposto. Então, você vê como ele estava muito sozinho. Então, ele teve... o teorema da regressão dele é fantástico. A impossibilidade do socialismo, que já se sabia naquela época, mesmo no século XIX, que o socialismo tendia a dar errado na prática, porque senão vai ter muito caronista, né? Pô, se você é socialismo, você recebe o que você precisa e tal, então quem é que vai produzir para os caras receberem? Já sabiam isso. O problema do cálculo econômico. Mas né? aí, isso... Não, a questão do incentivo era na prática, mas o Mises veio pelo cálculo econômico que você está citando. Ele diz o seguinte, nem na teoria o socialismo pode funcionar. Não é questão de prática, nem na teoria. Grosso modo, ele diz o seguinte, o Estado, tendo todos os meios de produção, todas as matérias-primas, todas as máquinas, tudo, ele não precisa comprar e vender, está tudo dentro de casa. Se está tudo dentro de casa, não tem preços, você não sabe o que produzir para quem. Então pode sobrar trator aqui e faltar semente ali. Que é o que acontece no socialismo, que está tudo na mão do governo. Não tem o sistema de preços para dar as indicações do que você tem que fazer. Então, essa é mais uma coisa do... gera fome também, porque vou mandar comida para onde? Se é tudo o mesmo valor, o mesmo preço, tipo, eu não sei onde está demandando mais, né? A brincadeira é que os socialistas dizem o seguinte, socialistas do mundo univos, né? Aí o pessoal de economia devia falar lá na União Soviética, univos, mas deixa um país capitalista para a gente poder copiar o preço deles, porque senão a gente não sabe o que